Uhum. Ah, que legal. Ai, deixa eu ver esse vídeo. Olha essa imagem. Não acredito. Que coisa chata, não é? Imagine só, vocês conversando com uma pessoa e a pessoa começar uma conversa usando o celular, nem olhando no seu olho, nem conversando com você. Isso é chato, não é? É uma coisa totalmente desagradável. Essa aula vai falar sobre a mídia virtual. Isso que eu iniciei foi apenas uma encenação, mas essa é a realidade de muitas famílias e de muitos relacionamentos, infelizmente. Talvez você já presenciou isso, talvez você já participou disso, talvez isso aconteceu com você. Mas hoje nessa aula nós vamos discutir sobre o papel da mídia, vamos ensinar sobre os perigos que a mídia virtual pode trazer e explicar sobre os perigos que a mídia virtual pode trazer para a família. Então, adolescentes, eu sei que vocês nunca me viram por aqui, eu sou a Amanda, vou me apresentar agora para vocês. Foi me dada essa missão de dar essa aula para vocês, de número 11. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta manhã. Acredito que você já está bem acordado, né? Porque a nossa aula começa às 10 horas. Então, você já está com sua revista, com a sua Bíblia, com uma caneta, papel para você anotar sobre a aula de hoje, porque o tema é muito legal, muito importante para os nossos dias. Então, eu já quero falar também da oportunidade que você tem de abençoar a casa de Deus. Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso ofertando. Você que está na sua casa, você pode contribuir através da transferência bancária, através do PicPay. PicPay é um aplicativo de muito fácil acesso, de muito fácil uso, você não precisa pagar para fazer a sua conta e você utiliza isso, pode ajudar a igreja na manutenção da igreja. O mais legal disso tudo, adolescentes, é que quando a gente abençoa a casa de Deus, nós também somos abençoados. Que legal isso, né? Quando nós somos abençoadores do reino de Deus, Deus é tão bom e misericordioso em nos recompensar. Então, não perca essa oportunidade de abençoar a casa de Deus. Amém? Então, vamos fazer uma oração para a gente iniciar essa aula. Esteja bem atento, bem atenta. Vamos orar então. Senhor meu Deus, obrigada por mais esta manhã que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa abençoar cada um que está assistindo essa aula. Que o Senhor possa ajudar a cada um de nós. Que o Senhor possa me usar para falar aquilo que o Senhor quer falar a cada coração, meu Pai. Nos ajude nesta manhã, nos ajude a aprender a sua palavra, nos ajude, Senhor, a entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor possa, Senhor, fazer uma transformação na vida de cada um que está assistindo através dessa aula. Que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar, Pai. Que o Senhor possa também abençoar e recompensar aqueles que podem ofertar em tua casa e aqueles que não puderam ofertar, que o Senhor possa assim abençoar os seus celeiros para que eles possam ter essa oportunidade também de ofertar. Continue nos ajudando, continue sendo conosco e nos sustentando, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. A lição de número 11, a gente já chegou até aqui. Vamos então já começar lendo o nosso texto bíblico de hoje. Está com sua Bíblia aí. O texto de hoje está em Mateus capítulo 12, versículo 33 e 37. Se você tem a Bíblia McCheyne, você pode utilizar. Está na página 60. Vamos abrir na página 60. É a partir do versículo 33, que diz assim, acompanhe comigo aí. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado.
Nosso texto de ouro, né, o nosso texto de áureo, nosso texto áureo é o versículo que está nesse capítulo que nós lemos. É o versículo 35 que diz, né, a pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Que interessante essa passagem. E a base da nossa aula está justamente nessa passagem. O que ela quer dizer para nós, de acordo com esta aula? Esse texto é muito autoexplicativo, adolescentes, porque fala que nós falamos aquilo que a nossa boca, nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio. Então, a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. Nós pensamos, nós fazemos as coisas, nós conversamos, nós vemos as coisas, nós ouvimos as coisas de acordo com aquilo que está determinado no nosso coração. Mas agora o problema é que essas coisas podem ser boas ou podem ser más. Mas o que vai determinar se ela é boa ou se ela é má? A Bíblia fala assim que quando nós estamos ligados à videira verdadeira, que é Jesus Cristo, nossos frutos são bons. E é isso que vai determinar que nossos frutos serão bons ou maus. E você? Seus frutos têm sido bons ou maus? Isso vai mostrar que você está ligado em Jesus ou não. Então preste bem atenção na nossa lição de hoje, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia, que não é por natureza assim ruim. Nós vamos, no primeiro tópico, falar sobre o papel dessa mídia. Acompanhe comigo o primeiro parágrafo. Diz assim, a mídia virtual. Quando se fala em mídia virtual, a primeira coisa que vem à nossa mente é a internet, não é mesmo? Em primeiro lugar, por mídia entendemos que os meios de comunicação que utilizam recursos eletrônicos, eletromecânicos ou digitais para levar a informação ao público. Assim, temos a televisão, o rádio e a internet como exemplos de mídia. Ou seja, o que a mídia pode ser? A mídia, na verdade, ela é um meio para levar informação às pessoas. Ela é um meio de comunicação para levar qualquer tipo de informação, de qualquer conteúdo. Como na revista diz, ela pode ser o rádio, ela pode ser a televisão, ela pode ser o computador ou a internet, que é o meio de comunicação que nós estamos mais acostumados, né? A nossa geração está mais acostumada com esse tipo de mídia. Mas o legal disso tudo, adolescentes, é que a mídia ela pode servir para coisas boas, porque a mídia ela é um tipo de mecanismo para espalhar informações. O que isso pode nos mostrar? Ou seja, depende de quem está controlando essa mídia. Essa pessoa pode usar a mídia tanto para falar coisas boas ou para falar coisas ruins. Antigamente, a primeira mídia utilizada era cartas. Por exemplo, na nossa Bíblia, ela foi escrita por mais de 40 homens. Nós só temos hoje, de fato, é porque a Bíblia é inspirada por Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, mas Deus usou esses homens para escreverem essa Bíblia. Por exemplo, o apóstolo Paulo, o que ele fez? Ele escreveu várias cartas no Novo Testamento. E isso foi passando para várias pessoas até chegar nas nossas mãos. Isso é um meio de comunicação. Então, antigamente, eram cartas que as pessoas utilizavam. Inclusive, as pessoas muitas vezes que iam para guerras, os familiares mandavam essas cartas, esse tipo de comunicação para manter o contato. Então, pega a dica aí. A comunicação, o meio digital, o meio virtual é para nos ajudar a nos relacionar também com as pessoas, assim como faziam antigamente. E o mais legal disso tudo é que a igreja, a Assembleia de Deus usou esse meio. Se vocês conhecem a história da Assembleia de Deus, na maneira como ela veio ao Brasil, foi pelos missionários Burnavring e Daniel Berg. Eles eram missionários suecos americanos. Em 1911, a Assembleia de Deus ela se instituiu aqui no Brasil. E como é que eles propagaram as doutrinas da Assembleia de Deus, as doutrinas pentecostais? Foi através do jornal.
Então, eles usavam o jornal, um meio de comunicação, é um tipo de mídia impressa, para espalhar as doutrinas pentecostais. Isso foi por volta de 1911 a 1917, mais ou menos. Então, esses missionários usaram este recurso. Olha, trouxe um benefício tanto para nós, porque nós fazemos parte de uma igreja Assembleia de Deus, e também isso evangelizou diversas pessoas. Porque naquela época, eles não tinham uma revista DBD como nós temos hoje, uma revista DBD, informações de estudos bíblicos, doutrinários, fáceis como nós temos hoje. Então, eles usavam justamente o jornal. O primeiro jornal que assim foi oficial foi o jornal chamado Voz da Verdade. E aí foi crescendo como Som Alegre, para outros lugares, e esse jornal foi para outros lugares do Brasil. Então, justamente esses missionários usaram esses jornais para mostrar hinos da harpa, para falar de doutrinas pentecostais, de estudos bíblicos, várias aulas eles davam justamente por esses jornais. Ou seja, esse tipo de mídia ajudou muitas pessoas a conhecerem a Cristo e também a continuarem conhecendo a Cristo através dos estudos que eles colocavam nesses jornais. Então, beneficiou muito a igreja, principalmente a Assembleia de Deus por isso. E hoje, nós estamos aqui usando esse recurso de mídia, usando a plataforma do YouTube, tendo EBDs online, transmissões de cultos, estudos e várias outras coisas através do YouTube. Então, a mídia pode sim ser algo muito bom, muito benéfico para todos aqueles que utilizam, que sabem utilizar. Então, nós estamos utilizando essa plataforma. Imagine só se não tivessem essa plataforma digital. Como poderíamos continuar tendo essa EBD online, cultos? Como poderíamos propagar o Evangelho? Principalmente nesse período de pandemia, de isolamento, onde as pessoas necessitam cada vez mais do Evangelho. Então, a mídia, ela pode sim ser uma bênção na vida das pessoas, desde que as pessoas sabem utilizar a mídia. Então, ela pode servir não somente para falar de assuntos espirituais, assuntos religiosos, mas ela também pode ser usada para assuntos educacionais. Por exemplo, no YouTube ou em diversas outras plataformas digitais, como Instagram, ou como sites e blogs, pode ajudar pessoas a aprenderem a tocar um violão, a tocar um instrumento, por exemplo. Talvez as pessoas podem aprender um pouco mais sobre determinado assunto, sobre como fazer uma videoaula. As pessoas também podem saber como preparar comida, várias maneiras que a internet pode ser usada para ajudar as pessoas, ensinando. Então, a mídia ajuda muitas pessoas. Por exemplo, tem crianças, adolescentes, jovens que estão tendo aula através da plataforma digital, aulas online. Então, faculdades têm feito isso, escolas têm feito isso. E muitas instituições têm feito isso para que os alunos continuem estudando, não percam o conteúdo. Então, a mídia, sim, pode ser usada para algo que possa abençoar as pessoas, pode ajudar as pessoas. Só que a gente também precisa avaliar, adolescentes, os malefícios da mídia. O que ela pode causar também? Qual é o impacto que as redes sociais podem oferecer para os jovens, para os adolescentes? Eu quero falar para vocês de uma pesquisa feita por um instituto chamado Royal Society for Public Health, que é um instituto da Inglaterra, do Reino Unido. Eles fizeram uma pesquisa em 2017, entrevistaram mais de 150 mil jovens de 14 a 24 anos sobre qual era o impacto das redes sociais na vida deles. Presta atenção, olhem só o que eles constataram com esses jovens. Isso foi feito na Inglaterra em 2017. Eles usaram as plataformas digitais, que foram YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook e Twitter. E o que constatou? Que 91% de jovens de 16 a 24 anos, eles utilizam a internet apenas para redes sociais. Que
70% de taxas de ansiedade e depressão aumentou nos últimos 25 anos, justamente por causa dessas mídias sociais. Constatou que de 6 entre 10 jovens e adolescentes sofreram já bullying virtual. E também eles fizeram uma comparação bastante chocante, que as pessoas que utilizavam mídias sociais, elas foram descritas com taxas de vícios parecidas ou iguais àquelas pessoas que usam cigarros e álcool. Ou seja, como isso pode ser maléfico? E o que causou nessas pessoas? Muitas delas tiveram problemas com sono, problemas com ansiedade e depressão. Muitas delas tiveram problemas de relacionamento, elas não sabiam se relacionar pessoalmente, não sabiam conversar, não sabiam falar, elas tinham problemas de comunicação. Muitas delas também estavam viciadas, então era um vício tão tremendo que elas se sentiam dependentes daquilo, elas precisavam ficar o tempo todo enfurnadas na internet, o tempo todo ligadas às redes sociais. E o que causou também de problema foi principalmente com as moças, que elas desenvolveram problemas de autoimagem, problemas com a aparência. Por quê? Porque nós podemos ver no Instagram adolescentes e no Snapchat, mas principalmente no Instagram, as fotos que são divulgadas. Lá mostram pessoas surreais, mostram um tipo de beleza que parece que é inatingível. Mostra pessoas com uma vida que aparenta ser perfeita, mostra as pessoas indo para vários lugares do mundo, mostra as pessoas usando as roupas mais caras, estando em festas enormes, conhecendo diversas pessoas. Então, o que isso causou nessas pessoas, principalmente nas moças, nessa pesquisa feita na Inglaterra? Mostraram que elas ficaram se achando que eram inferiores a essas outras moças e mulheres do Instagram. Elas tinham um problema em se aceitar como eram, em se aceitar como foram feitas, e desenvolveram diversos problemas psíquicos, problemas emocionais. E isso causou ansiedade e depressão nessas moças, justamente porque as mídias sociais influenciaram e mostraram uma vida que não é real. Isso causou diversos problemas. E dentro dessas 5 plataformas que eu falei, YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, a que mais teve benefício foi o YouTube. É a plataforma que a gente está utilizando. Por quê? Porque através do YouTube as pessoas podem ter acesso a diversos tipos de conteúdo que podem, assim, ajudá-la e assim, contribuir com o conhecimento, contribuir com a formação dela, tanto como pessoa, de maneira pessoal, de maneira social. Então, o YouTube foi a plataforma que mais contribuiu para o desenvolvimento desses adolescentes jovens. Só que as que tiveram a taxa de menor aproveitamento, ou seja, a taxa de mais prejuízo foi o Instagram e o Snapchat. Então, essas foram as mídias sociais que prejudicaram mais os adolescentes dessa pesquisa. Essa pesquisa aqui é muito interessante, que mostra a realidade, mesmo que seja na Inglaterra, né, no Reino Unido, é a realidade de muitos jovens adolescentes do mundo inteiro. Essa pesquisa aqui foi uma das maiores feitas relacionado ao impacto das redes sociais na vida dos jovens adolescentes. Só que nós temos que pensar numa coisa, adolescentes. Se você é um filho de Deus ou uma filha de Deus, você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para não ser influenciado por essa cultura do mundo. Você foi chamado para fazer a diferença, para ser uma testemunha do reino de Deus. Você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. Você foi chamado para ser imitador de Cristo. Então, essas coisas não devem influenciar essas taxas, essa porcentagem que trouxe grandes prejuízos para esses jovens adolescentes, não deve fazer parte das nossas vidas.
Isso é uma realidade que a gente não pode aceitar e viver. Porque se nós temos a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, devemos segui-la, devemos estar com ela, ela deve nos guiar, ela deve nos mostrar o caminho certo. Por isso que devemos nela colocar a nossa confiança, porque ela fala de Deus. Então, adolescentes, devemos pensar que a mídia, ela pode sim trazer benefícios, mas ela também pode trazer malefícios. O problema não está na mídia em si, não está na tecnologia em si, está na forma como nós utilizamos essa mídia. Então, talvez você pode pensar em colegas que você tenha, em pessoas que você conheça, ou até alguma vez você pode ter assistido programas que não sejam adequados para a sua idade e que isso possa ferir a fé que você segue. É o momento da gente fazer uma avaliação. Porque não somente as redes sociais podem nos prejudicar, mas também o tipo de conteúdo que a gente absorve na internet em si, como filmes, como séries, como programas, diversos documentários, diversos tipos de conteúdo que pode ser usados para nos prejudicar. Porque o mundo é um mundo em si, não um mundo físico, mas nós temos que pensar no mundo espiritual. E nós temos o reino das trevas e o reino de luz. O inimigo, ele usa esses meios de comunicação para corromper os filhos de Deus. Então, nós temos que o quê? Vigiar e estarmos alertas quanto a isso. No final da aula eu vou falar como que você vai poder filtrar o que é bom e o que vai ser ruim à luz da palavra de Deus. Mas vamos aqui, adolescentes, acompanhem comigo o parágrafo no final do primeiro tópico, que diz assim: a Bíblia nos aconselha e estimula. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Filipenses 4, 8. Quem escreveu esse livro, na verdade, essa carta, foi o apóstolo Paulo. E o mais importante é que esse versículo, mesmo que seja pequeno, ele nos diz muita coisa. Porque ele fala de que tudo que nós vamos pensar ou fazer, temos que pensar primeiro se isso é puro, se isso é amável, se isso vai louvar a Deus, se isso vai glorificar a Deus. É nisso que a gente deve pensar. Então, mais uma vez eu quero frisar que o problema não está na mídia em si, está na forma que utilizamos essa mídia, porque ela pode ser boa ou pode ser ruim. Então, pela palavra de Deus, adolescentes, nós vamos ter o parâmetro para saber o que é bom e o que é ruim. Então, no segundo tópico, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Se a gente vai se conectar ou não vai se conectar. Eis a questão. Vamos ler o primeiro parágrafo que diz assim: o problema com a mídia virtual não é a sua existência por si mesma, mas a forma que a utilizamos e os problemas gerados a partir do uso equivocado desse instrumento. Um grave problema da geração atual de adolescentes é o de trocar a vida real pela virtual. Muitos têm se deixado seduzir pela criação de personagens virtuais, seja nas redes sociais, em jogos eletrônicos ou em salas de bate-papo. Assim, se esquecem de se relacionar na vida real. Então, adolescentes, pode ter dúvidas nesse ponto, né? Eu vou me conectar ou não vou me conectar? Como diz aqui, mais uma vez, o tópico diz: o problema não está na mídia virtual, na sua existência, não está nisso. O problema está na forma que nós utilizamos. Como nós vamos usar o celular, o computador, a televisão, a internet. Porque são meios que podem nos ajudar a crescermos como pessoa, a aprendermos coisas que vão nos auxiliar no nosso dia a dia,
a crescermos espiritualmente, como as EBDs online, como as transmissões de culto têm nos ajudado também. Então, a pergunta é se a forma que eu utilizo está correta ou não. Só que nesse ponto também fala que nós não devemos trocar a mídia virtual pela conversa real. Nós não devemos trocar a conversa com pessoas reais, com amizades reais, com amigos virtuais. Talvez no Facebook, como mostra, você tem tantos amigos, ou no Instagram você tem tantos seguidores, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que essas pessoas de fato são suas amigas? São pessoas de fato que querem o seu bem? Nós não sabemos, mas nós devemos valorizar de fato aqueles que estão próximos da gente, os nossos amigos verdadeiros. É por isso que nós devemos pedir a Deus para que nos dê amigos verdadeiramente cristãos, amigos que vão nos ajudar, vão nos auxiliar, porque a Bíblia, ela fala que Deus nos criou não para andarmos sozinhos, mas para nos relacionarmos uns com os outros. Deus é um Deus de relacionamento, tanto é que Deus ele enviou o seu Filho Jesus, porque o relacionamento que os homens tinham com Deus foi quebrado. Não tinha mais como os homens ter relacionamento, ter um vínculo com Deus. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo, como nós lemos em Gênesis. E isso fez separação entre Deus e os homens. Mas Deus, ele enviou Jesus Cristo para nos dar uma nova vida, para nos dar esperança. E hoje, eu e você podemos nos relacionar com Deus a qualquer momento e em qualquer lugar. Deus é um Deus que se preocupa com os nossos relacionamentos, com a nossa vida social e pessoal. Então é por isso que nós temos que vigiar e ficar muito alerta quanto a isso. Como diz aqui, jamais troque um bate-papo com seus amigos reais por um virtual. Então, a mídia virtual pode ser utilizada para fins benéficos, mas lamentavelmente também pode ser usada para fins malignos, pois atualmente presenciamos o aumento da segmentação familiar distanciando paulatinamente os filhos dos seus pais, ou contrário. Então faça um teste. Você já foi em ônibus, na sua escola, ou qualquer lugar, um restaurante talvez? Como é que as pessoas ficam? Às vezes eles estão no restaurante e perguntam assim, qual a senha do Wi-Fi? Ou alguém vai visitar um amigo e pergunta já, qual a senha do Wi-Fi? As pessoas estão cada vez mais preocupadas em estarem antenadas, em estarem, qual a informação aqui, qual a informação ali? Elas estão menos preocupadas em olhar olho no olho, em conversar, em ter interesse nas pessoas. Isso é um problema. Isso não é algo que Deus criou para sermos. Isso é um problema do pecado. Então, uma vez, os meus pais me contaram que eles foram a um restaurante e nesse restaurante chegou uma família. A família estava em redor da mesa, tinha um pai, uma mãe, uma moça e todos eles estavam no celular. No celular. E que coisa estranha, os três no celular. Não havia conversa, não havia diálogo, não havia olho no olho. Imagine só, um passeio que poderia aproximar a família, poderiam conversar, como é que foi a semana, como é que foi o dia, você está bem, como é que está isso, aquilo. Não, ficaram ali no celular, sem contato nenhum. Que coisa, que mal isso faz, não somente às pessoas dessa família, mas ao mundo. Porque a primeira instituição que Deus criou foi a família. A família que é unida, uma família cristã, ela deve ser a base de uma sociedade cristã. Então, o pecado tem aumentado e isso tem gerado um grande problema na vida de jovens, adolescentes, de pessoas, de famílias. É por isso que temos que estar alerta, para que possamos saber utilizar essas mídias sociais de uma maneira que pode beneficiar tanto a nós mesmos quanto aos outros que estão ao nosso redor. Então, vamos aqui ler o último tópico que diz assim: família unida permanece unida, mas diariamente conectada. Vamos ler o primeiro parágrafo que diz assim: conseguir a atenção de alguém
hoje não é uma tarefa fácil. Manter uma conversa simples e direta com alguém, sem que este não olhe para a tela do celular, é quase impossível. Pessoas, uma ao lado das outras, conversam via mensagem eletrônica, ignorando por completo a existência de outras pessoas ao seu lado. Entre a família, as conversas não são concentradas num vídeo engraçado ou no material recebido por mensagem. O pai, a mãe ou o filho seguem ignorados sistematicamente. Que situação em que chegamos? Isso tem causado um grande mal nas famílias e na sociedade. E essa falta de diálogo, essa falta de relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais, tem causado muitos problemas no crescimento de várias pessoas. Tem gerado depressão, tem gerado transtornos de ansiedade, problemas de comunicação, de se relacionar com outras pessoas. As pessoas ficam introvertidas, não conseguem se comunicar, não conseguem fazer amizade, justamente porque tiveram pais ausentes ou porque talvez essas pessoas deram mais valor a coisas materiais do que, de fato, pessoas que nem se comparam coisas materiais. Então, o mais importante que a gente deve lembrar é que Deus criou a família. Temos em Gênesis que as primeiras pessoas na Terra foram Adão e Eva. Deus criou a primeira instituição, que foi a família. Então, Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Então, Deus criou a Eva. Deus é um Deus que criou esse relacionamento. Deus é um Deus que criou a família. E Deus ama quando a família serve a Ele de todo o coração, de maneira que honre o nome de Cristo. Então, a família, ela é extremamente importante para o seu crescimento. Então, valorize essa oportunidade que você tem de ter uma família. E se você tem uma família que é cristã, mais importante ainda, porque você pode conversar com seus pais, pode pedir ajuda aos seus pais. Não tenha medo, não tenha vergonha. Sempre divida aquilo que você tem dúvida com seus pais. Pergunte se isso vai ser bom para você, se é bom você assistir tal coisa, se é bom você fazer tal coisa. Tenha um diálogo aberto com seus pais. Peça para que Deus possa te ajudar a construir esse relacionamento cada vez melhor com a sua família. Então, experimente, adolescente, a beleza de valorizar o presente que Deus lhe deu, que é a família. Vamos concluir esta lição, que diz assim: como vimos, a mídia virtual em si não é um problema, mas o modo como a utilizamos e o conteúdo que nela consumimos, que define se ela é boa ou se ela é má. Para nós, use as mídias virtuais com sabedoria e prudência. Não se deixe seduzir por esse mundo, mas que a sua mente adolescente seja formada e transformada pelo Espírito Santo. Romanos 12, 2. Então eu quero compartilhar com você uma coisa. Eu quero compartilhar com você 3 princípios bíblicos para você identificar se aquilo que você vê, se aquilo que você assiste, se aquilo que você faz, de fato vai ser bom. Primeiro, anota aí, para você não esquecer. Primeiro, isso glorifica a Deus? Isso que você está fazendo, isso que você está vendo, está assistindo, está fazendo na internet, isso glorifica a Deus? A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Então, primeiro você identifica, eu estou glorificando a Deus fazendo, vendo isso, assistindo? Segundo, eu posso louvar a Jesus com isso? Você pode dizer, louvado seja Jesus com isso? Em Colossenses 3,17 diz que nós temos que fazer todas as coisas em nome de Jesus, dando glórias a Deus Pai. Então você pensa, quando eu faço isso, quando eu vejo isso, ouço isso, eu posso dizer louvado seja Jesus por isso? Eu posso dizer eu estou fazendo isso em nome de Jesus? Aí você vê se é bom. Terceiro e último, mais ou menos importante. Isso que eu estou vendo, ouvindo ou fazendo, isso me torna mais parecido com Cristo?
A Bíblia fala que devemos ser imitadores de Deus. A Bíblia fala que nós devemos parecer com Cristo. Se nós somos seguidores de Cristo, temos que andar como Ele andou. Jesus, inclusive, ele fala em um dos evangelhos que nós seremos seus discípulos se nós fazermos o que Ele manda. Então, isso que você está vendo, isso que você está ouvindo e fazendo, te torna mais parecido com Cristo? Porque a Bíblia fala que onde nós formos, temos que espalhar o bom perfume de Cristo. Use esses 3 princípios bíblicos antes de você ver, antes de você ouvir, antes de você fazer qualquer coisa. Porque, adolescente, se você quer servir a Deus de todo o coração, se você quer agradar a Deus, você precisa pensar: o que eu posso fazer para que Deus seja louvado através da minha vida? Então, sempre utilize os princípios da palavra de Deus para direcionar tudo que você pensa, tudo que você ouve, tudo que você vê e faz. E mais uma vez, pense que Deus nos criou como seres que precisam se relacionar sinceramente e por isso colocou dentro de uma família. Portanto, não troque jamais, adolescente, o aconchego do seu lar, uma boa conversa com os seus pais, com os seus amigos e com as pessoas. Pense sempre, Deus te deu essa família, Deus te deu os seus pais para te ajudar, para você ser abençoado. Então, confie que o Senhor está com você e pense sempre: o que eu posso fazer para glorificar a Deus? E como eu posso usar os meios e os recursos que Deus me deu para abençoar e ajudar as outras pessoas. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te ajudar a cada vez mais você crescendo espiritualmente. Sou muito feliz de poder estar aqui com vocês nesta manhã, de poder estar nessa aula de número 11. E quero dizer que foi uma bênção estar aqui e aprender com vocês. Espero que você já tenha deixado aqui a sua presença no chat, fale que você está com a Bíblia, com a revista. Comente o que você aprendeu sobre a aula. E o mais importante, anote tudo aquilo que você precisa guardar para que você possa utilizar no seu dia a dia. Amém? Vamos então fazer uma oração para a gente finalizar essa aula. Senhor meu Deus, obrigada mais uma vez por esta aula. Obrigada por até aqui o Senhor nos ajudar e o Senhor nos sustentar. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada adolescente, a cada pessoa que está assistindo essa aula e que ainda vai assistir. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ministrar ao coração desses adolescentes onde eles estiverem. Que eles possam amar o Senhor Jesus e viver para o Senhor Jesus, Senhor, desde mais novos. Que eles possam crescer nos caminhos do Senhor e verem uma vida íntegra, pura, santa neste mundo, como forasteiros, aguardando a volta de Jesus. Que eles possam valorizar a família que têm, sendo obedientes a seus pais e tendo sabedoria para poder usar as mídias sociais. Que eles possam usar com sabedoria, possam usar para serem abençoados e abençoar aos outros. Nos ajude mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.